Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Olá você que está assistindo no ar Entrevista da Hora. Hoje nós vamos conversar a respeito da pandemia do Covid-19, a transformação na vida da gente. Essa fase que realmente trouxe, assim, muita, mas muita mudança na vida da gente. E o meu convidado de hoje é uma pessoa muito querida. Nós vamos receber aqui um médico que tem uma folha de serviço prestada em nossa cidade. Bastante atuante, o doutor Neil Riani. Doutor Neil hoje desenvolvendo um trabalho muito interessante, médico psicoterapeuta, especialista em psicoterapia. Ele, inclusive, vai abordar bastante essa questão do comportamento das pessoas na pandemia. Ele tem aí um trabalho muito interessante nessa área. E todos já sabem também da atuação do Dr. Neil na área da ginecologia. Aliás, um amigo de velhas datas, e a gente se reencontra aqui nessa entrevista. Dr. Neil Riani, muito boa noite, prazer revê-lo. Que bom que o doutor está aqui na nossa live desta segunda-feira. Aliás, a gente está acostumado a fazer na segunda, vem pós-feriado. Está com a gente na noite dessa quinta-feira, doutor? Boa noite, José. É um prazer imenso rever você aqui, estar ao seu lado no microfone. A gente estava conversando antes, nós já fizemos um programa de rádio juntos. Aliás, o Zé Rogério fazia o programa, eu era convidado, mais um amigo, o Plínio, e às quinta-feiras havia o Saúde no Rádio. E eu estava contando para ele que eu conhecia, assim, mais ou menos, e tudo, e fui para o primeiro programa. Sentei ao lado do Zé Rogério, fui muito bem acolhido, né? Porque não é o mundo da gente, né? A gente fica todo sem graça. E aí o Zé Rogério falou bom dia no microfone. E quando ele falou bom dia, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A voz desse cara, porque uma coisa é você ver a pessoa de longe. E eu sempre gostava muito de rádio, quando eu era criança, em Juiz de Fora, eu jovem, eu dormia ouvindo rádio, é uma paixão da minha vida, rádio. Então, o Zé sempre nos acolheu muito bem e a gente vai se encontrando, oi, tudo bem? E estamos aqui juntos outra vez, entendeu? A gente não pode falar quanto tempo a gente se conhece, porque senão o pessoal vai falar assim, o que é isso? Isso é um programa para terceira idade? Mas não chega a ser tanto, né, Zé? O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, eu tenho te acompanhado aí, a sua atuação aí, o quanto você tem, assim, divulgado a Covid, você está fazendo um trabalho muito legal. Não estou realmente puxando o teu saco, é que você toda noite está falando, são tantos casos, gente, faz isso, gente, faz aquilo, olha, presta atenção nisso. Isso é um trabalho, assim, muito importante hoje. E quando a gente dá notícias que às vezes não são muito agradáveis, né, pedindo o pessoal para ficar em casa, falando de morte, falando de UTI, a gente não é muito simpático, ninguém gosta de ouvir tudo, então, mas alguém tem que carregar essa bandeira. Então, eu, sinceramente, do fundo do coração, eu te parabenizo por isso, porque você está fazendo um trabalho muito legal e é realmente um prazer estar com você. Ok, doutor, prazer é todo meu mais uma vez. Engraçado que essa live do Covid, ela começou meio que do nada, né? Já estamos praticamente há mais de um ano fazendo esse trabalho, acompanhando a pandemia. Mas o que eu percebi? Num belo dia, logo no início da pandemia, eu vi uma quantidade muito grande de casos. Eu comecei a perceber, falei, caramba, esse negócio vai ferver pelo que eu estou vendo. A gente já estava acompanhando em outros países, eu já tinha feito algumas entrevistas com cruzeirenses que moravam em outros países. Por exemplo, entrevistei cruzeirense na China, onde tudo começou, né? Wuhan. Entrevistei cruzeirense na Itália, a situação era bastante crítica na Itália na época. Entrevistei o primeiro cruzeirense, doutor Neil, que foi diagnosticado com Covid nos Estados Unidos, um rapaz de cruzeiro que mora lá,
em Nova York, ele concedeu essa entrevista antes do Covid ser tudo isso que é hoje aqui no Brasil, enfim. E a gente foi conversando com um rapaz de Piquete, que mora na França, um outro rapaz que morava na Espanha, aqui da região também, acho que de Lorena, enfim. E aí eu percebi, né, a gente foi tentando mostrar o que estava acontecendo lá fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, e a gente já tinha falado da China. Aí, de repente, começou a surgir aqui, aí um belo dia eu fiz a live à noite e tal, falei, gente, o negócio está começando a complicar por aqui. E a resposta foi muito boa, as pessoas estavam, naquele momento, havia uma tensão, uma preocupação, a gente não sabia ao certo o que era, e parecia o final do mundo, parecia que todo mundo ia sofrer consequências assim desesperadoras, e a gente percebia que o pessoal estava com medo, estava preocupado. E aquilo, de certa forma, houve uma manifestação muito grande de pessoas ali, e eu falei, vamos continuar com esse trabalho. Enfim, pegou e a gente está até hoje. É lógico, doutor Neil, que é o tipo da informação que a gente não quer levar, né? Ninguém quer dar notícia triste, ninguém quer dar notícia grave, situação de saúde, UTI colapsando, sistema público de saúde, mas foi uma maneira que a gente encontrou de tentar ajudar, pelo menos com a informação, de pedir a participação das pessoas, gente, vamos ficar em casa, não saia, cuidado, evite aglomeração, e aquilo foi ganhando uma proporção, e hoje nós temos um grupo muito seleto que nos acompanha todas as noites e, com certeza, assistindo também essa nossa live. Doutor, o Covid mudou a vida da gente, né? E eu acho que para sempre, né, doutor Neil? Essa pandemia nos dá hoje uma nova vivência, a gente aprendeu muito com ela, foram momentos difíceis para muitas pessoas, mas mudou muito, né, doutor? Olha, Zé, eu acho que a gente não está tá vivendo não uma época de mudança, mas uma mudança de época mesmo. A gente foi pegado assim, quase que de surpresa, eu digo quase de surpresa, porque desde a época de 70, desde a época de 90, em diante, eles têm alertado que o homem está numa direção contrária à natureza, que a gente está batendo de frente com a natureza, que a gente que existia uma enorme parte da população que não tem saneamento básico e tudo, chamados hoje invisíveis, né? Na verdade, eles estão visíveis há muito tempo, é que ninguém se deu conta deles. E esse vírus colocou a gente numa situação muito difícil, porque ele colocou a gente de frente do sofrimento, colocou a gente de frente do absurdo e colocou a gente frente a frente com a morte, coisas que a gente não está habituado a fazer todos os dias. Então, qualquer pessoa, seja ela de qualquer nível social, de qualquer país, se viu enfrentando essas coisas que a gente no dia a dia não pensa. Então, eu acredito sim que a gente nunca vai voltar a ser a humanidade que era antes. Como também, depois da Segunda Guerra, o mundo voltou totalmente diferente. Mas eu acho que é importante que a gente aprenda com a Covid, que a gente saiba o que fazer com isso. Às vezes, as pessoas perguntam por que isso está acontecendo. É importante a gente perguntar por que isso está acontecendo, de onde surgiu esse vírus, por que não se compraram vacinas, por que os hospitais estão falidos, por que se construíram tantos estádios de futebol, não se investiu na saúde, por que esse povo que está sofrendo hoje, passando fome, não foi cadastrado antes. A gente tem que fazer os porquês mesmo, a gente tem que perguntar isso. Mas mais importante que isso, Zé, a gente tem que perguntar para que vai servir essa crise. O que a gente, agora que ela está instalada, o que a gente pode fazer perante essa crise? Doutor, eu acho que a psicoterapia ela é muito importante justamente para nos dar uma avaliação de tudo isso que a gente está vivendo e do que realmente pode vir pela frente. Mas para a gente chegar nesse ponto da pandemia,
o doutor sempre gostou dessa área e ultimamente tem se dedicado bastante a essa parte aí da sua profissão, né, doutor Neil? Sim, eu sempre fiz a ginecologia e obstetrícia. Aí chegou em 2015, eu estava com um volume muito grande de gestantes, eu não estava realmente dando conta, estava prejudicando até a minha saúde, esse fato de você ter que, às vezes, fazer um parto à noite, fazer um parto fora de hora. Então, eu decidi que era o momento de eu parar com isso, para eu me cuidar também. Eu não saí da obstetrícia prática, de fazer partos, de fazer cesariana, porque estava desgostoso com a profissão, de maneira alguma. Eu adoro a obstetrícia, mas naquele momento eu achei que as minhas pacientes estavam precisando de uma coisa maior, estavam precisando de um cuidado. Além de fazer o preventivo, de fazer o parto, talvez eu precisasse cuidar delas, e tem uma demanda muito grande, tinha também naquela época, dos aspectos da alma, do coração. Então, eu fui fazer uma formação em psiquiatria na Santa Casa de São Paulo, com carga horária de quase 5.000 horas. Depois, eu fui fazer uma formação na USP em terapia cognitivo-comportamental. E, atualmente, eu estou fazendo uma formação na logoterapia, que é a análise existencial frankliana, ou seja, a terapia, a psicoterapia do sentido da vida, em que eu aprendi e que eu acho que é muito válido nesse momento a gente saber que em qualquer que seja a circunstância, a pior dela, seja na pandemia, seja em qualquer dificuldade que o ser humano passa, que a vida tem um sentido, que vale a pena se viver. E o que a gente está vendo hoje é que todos nós, e aí eu me incluo também nesse todos, sejam de qualquer profissão, de qualquer classe social, está todo mundo muito triste, está todo mundo angustiado, todo mundo querendo uma resposta para essa angústia existencial, para esses tempos tão difíceis. Né? A gente está vivendo cada dia com impermanência, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Às vezes a gente acha, por exemplo, que as coisas mais simples, que as aulas vão voltar numa semana, na outra semana ela já não volta. Aquilo que a gente não pode abraçar as pessoas e a gente, às vezes, está sendo obrigado também, por esse isolamento, a ficar dentro de casa e revisitar as nossas relações, sejam elas familiares e amorosas, porque antes a gente vivia tão assim, correndo, tão atabalhoado, que a gente não se dava conta dessas relações. Então, aquela pessoa hoje que não está tendo assim um pouco de desespero, um pouco de angústia, um pouco de depressão, um pouco de medo, inclusive, essa pessoa está pirada, essa pessoa está doente, porque é um momento difícil. E a primeira coisa que a gente pode fazer para ultrapassar um momento difícil é aceitar que esse momento é difícil, olhar para ele de fora e tentar modificá-lo, dar um sentido para ele. Essa é a nossa missão. Então, mais que perguntar por que isso está acontecendo, é o que eu vou poder fazer nessa situação. Porque a gente só tem duas opções, ou a gente se adapta, se reinventa, ou a gente adoece. Não tem uma terceira opção. Então, eu acho que é um momento que todos nós teremos que nos modificarmos por dentro para poder a gente modificar a nossa vida por fora, o nosso dia a dia. Interessante que quando a pessoa procurava o terapeuta, quando a pessoa procura o psicólogo, a psicóloga, enfim, esse profissional, ela naturalmente ansiedade, né? Os problemas do dia a dia, relacionamento na família, relacionamento a dois, problemas com os filhos, às vezes uma questão mais depressiva, problemas do passado que a pessoa carrega até hoje, né? Alguns casos mais graves, como síndrome do pânico, ou até mesmo a depressão, enfim, aí tem todo um histórico de cada paciente, de cada pessoa. Agora, tudo isso sem o Covid, sem a pandemia. Doutor Neil, qual o tamanho da gravidade hoje da saúde mental das pessoas
com tudo isso que eu falei e mais a chegada da pandemia? As pessoas chegam ao extremo mesmo? É chamada a quarta onda, a onda mental, porque todo mundo está envolvido nisso. É uma tragédia. E tem um fator assim que agrava muito isso. A saúde mental nas últimas décadas, ou principalmente na última década, ela foi deixada de lado, certo? Formaram-se poucos psiquiatras e há uma psicofobia muito grande. As pessoas não aceitam, às vezes, que a ansiedade demais, que uma tristeza muito grande demais é uma doença. Lógico que a ansiedade faz parte da vida da gente. Se a gente não tivesse um pouco de ansiedade, a gente não construiria nada. Se a gente não tivesse medo, por exemplo, a gente subiria num lugar alto e despencaria lá embaixo. Então, medo e ansiedade são coisas positivas na vida da gente. Porque se a gente não tiver medo, por exemplo, a gente vai sair 3 horas da manhã, entrar numa rua dessas daí, que talvez não fosse muito adequado de você estar lá. Então, o medo e a ansiedade, eles são positivos, mas chega um momento que essa ansiedade é tão grande que a pessoa não funciona direito. E aí, o que a gente vê que está acontecendo mais agora, nesse momento? A maioria das pessoas, todos nós, muita gente fica pensando no passado. E aí a pessoa se deprime. Ou então fica com medo do futuro imenso. E a pessoa fica muito ansiosa e com muito medo. E ela, então, quando ela está no passado, ela não está agora aqui conosco. E quando ela está no futuro, ela também não está aqui agora. Então as pessoas estão vivendo uma ilusão. E estão sofrendo muito por isso. O sofrimento de quem é ansioso, de quem fica na cama e não consegue dormir, que fica com medo do que vai acontecer, que só vê problemas, ou que às vezes tem medo de usar a sua própria liberdade, essa ansiedade, ela dói muito no peito da pessoa, ela atrapalha muito a pessoa, ela causa muito sofrimento. Da mesma forma que a depressão, que hoje a gente fala de uma forma muito banalizada, mas a depressão, quando ela torna a pessoa disfuncional, quando ela perde a alegria pela vida, quando ela não tem mais aquela vontade de fazer as coisas que ela sempre fazia, ela se transforma numa doença, e uma doença que dói muito, e que as pessoas não entendem, não porque as pessoas não entendem, não só porque elas são ruins, é porque não entendem mesmo, porque quando você está com a diabetes e mostra o exame de sangue, está lá escrito que a sua glicose está alta, ou você faz um eletro do coração e vê que tem uma isquemia, que você infartou, as pessoas entendem. A depressão, às vezes, não tem um exame. E as pessoas falam assim, mas o que falta para você ser feliz? Você tem tudo que você quer e tudo. E a pessoa não tem resposta mesmo para isso. Então, a depressão é uma doença muito séria, que causa muito dano à pessoa e que ela tem que ser tratada, ela tem que ser medicada adequadamente, com medicamentos, porque ela tem um substrato no cérebro, né? Então, a pessoa, quando deprime, ela tem uma disfunção do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Então, ela tem um substrato no cérebro da pessoa, então ela tem que tomar remédio. Mas a depressão não se trata mais só com remédio. Não adianta você ir no médico, pegar o remédio e tomar, porque a gente não é só uma parte física, tem que se cuidar do corpo dessa pessoa, alongar o corpo dessa pessoa, as articulações dessa pessoa. Tem que, às vezes, fazer uma terapia com um psicólogo, com o próprio médico, ou na própria lugar onde a pessoa, na própria família da pessoa. Então, tem que ser uma abordagem integral, né? Porque é um sofrimento muito grande, um sofrimento que geralmente leva a pessoa ao suicídio, a pessoa a coisas muito ruins. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa situação e compreender que isso não é fingimento, que isso não é fraqueza, que isso não é falta de fé, mas que é um transtorno, e a boa notícia é que ele tem tratamento e que esse tratamento tem que ser integral, não adianta só tomar um remédio, tem que fazer atividade física, se possível fazer uma psicoterapia e principalmente tentar ficar perto das pessoas, dos amigos, né?
Isso é muito importante. Nem que seja de uma maneira virtual, nem que seja através do WhatsApp. Porque existem certos lugares dentro da gente, Zé Rogério, que os remédios não alcançam. E só um olhar de um amigo, só um silêncio, uma presença de um familiar do lado, calado que seja, é que vai preencher esse lugar. É a gente achar que os remédios são importantíssimos, devem ser dados em doses adequadas. Ninguém é contra a medicação e tem que ser medicação. Essa medicação é muito positiva, mas existem lugares dentro do ser humano que apenas um olhar chega, de um amigo, que apenas a presença física de uma pessoa do seu lado, ou um sorriso, ou um bom dia bem dado, vai aliviar. Eu tive um professor, que é um grande terapeuta, o Roberto Kremer, ele diz assim que a menor distância entre dois seres humanos é o sorriso e a lágrima. Então, quando você sorri, ou quando você chora perto de outra pessoa, você está fazendo uma terapia. Então, a terapia ela não é feita pelo médico, pelo psicólogo, mas pelo amigo, principalmente. Aquele amigo que às vezes está em silêncio. O fato de estar ali, mesmo que não fale nada, que dê um sorriso e fala assim, olha, cara, eu estou aqui com você. Não vou ficar perguntando o que você tem. Isso cura. Isso cura. Doutor, e nesse momento... Eu estou te ouvindo. Veja bem, quando a gente... Porque as pessoas já tinham... Hoje, o que acontece no meu entendimento? A gente fica assim, a gente começa a pensar, como você disse, poxa, Covid está aí, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer semana que vem, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a um mês. Aí a pessoa começa a pensar no passado e ela começa a imaginar, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu fiz errado, e agora não vai dar tempo. Ai, meu Deus, como é que fica? Será que eu vou conseguir formar meus filhos na faculdade? Será que eu vou conseguir sobreviver a essa crise financeira? Principalmente quem atua, né, na área do comércio. O pessoal está vivendo um... todas as todo áreas. mundo. Um medo, né? De repente você tem assim alguma prestação que você assumiu, a questão financeira também influencia muito. Estou pagando meu carro, comprei meu terreno, estou pagando a minha casa. Toda hora. Então, renda, então. Doutor, eu acho que a psicoterapia, o psicólogo, o profissional da saúde, ele nunca foi tão importante para a gente como agora, né? Porque a cabeça da gente vai a mil, a gente pensa de tudo em tudo. Sim. E você falou assim uma coisa muito, muito legal. Da gente sou eu, você e de quase todo mundo. Porque isso faz parte, assim, não é gente maluca que não está com isso. Todos nós estamos, eu, você e quem mais, e todo mundo está. Bem, diante dessa situação, Zé, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer durante essa situação? Tomar consciência de que tudo na vida é impermanente. Quantos casos a gente viu, por exemplo, de pessoas muito saudáveis e tudo, e foi fazer uma viagem, de repente estava tudo certinho no carro, na Dutra e tudo, um caminhão passou e levou a vida dele. Essa impermanência nos causa muita angústia, muita angústia. Mas é a vida. Quando a gente olha para ela e sabe que a vida é assim, e que estamos todos nessa tempestade, a gente já começa a melhorar a situação. Porque tem certas coisas que a gente não pode fazer, que são inevitáveis. E a impermanência, ela é inevitável, não tem jeito. Tudo na vida, a gente pensa que tem controle. Mas se a gente olhar bem a nossa vida passada, quantas coisas a gente pensou que ia fazer e não fez? Eu, por exemplo, quantos planos eu tive que eu achava que ia fazer isso e não fiz. E às vezes fui por um caminho completamente diferente, acredito que você também. Então, na verdade, nós sempre tivemos nessa situação. Quanta gente já perdeu gente queridos e tudo. Então, a gente tem que perguntar assim, durante essa situação, o que eu vou fazer? E aí eu queria contar uma história antiga, e talvez você já conheça e tudo, que é a história de dois pedreiros. Eu acho essa história muito bonita,
Eu já ouvi, eu li essa história uma primeira vez num livro de Jean-Yves Leloup, e depois eu ouvi o Roberto Crema contando essa história. Então, e essa história me tocou muito e eu quero agora, nesse momento, partilhar com você. São dois pedreiros construindo um muro. E aí, o primeiro deles estava emburrado, estava assim, puto da vida mesmo, estava suando, esbravejando e resmungando, mal-humorado. E o outro pedreiro, que fazia o mesmo trabalho, estava assim, sorridente, tranquilo, com um brilho nos olhos. Ele pegava cada tijolo assim, como se ele pegasse um vaso de flor, colocava, sentava direitinho e tudo. Aí, diante da mesma função, o mesmo trabalho, você tinha duas atitudes. E aí um curioso chegou e perguntou assim, o que você está fazendo aí? Perguntou para aquele pedreiro mais ranzinza que estava lá esbravejando aqui. E ele respondeu aqui, poxa, você não está vendo, cara? Eu estou aí construindo esse maldito muro para receber um maldito salário no final do mês. Será que você não está vendo isso? E aí ele foi perguntar para o outro pedreiro, aquele que estava com um sorriso nos lábios, assim, mais tranquilo, um pouco preocupado com a parede, mas ele pegava o tijolo como se ele tocasse a mão de um amigo, de uma criança, ia sentando aquilo e perguntando, o que você está fazendo aí, cara? Aí ele respondeu, mas você não está vendo? Eu estou construindo uma catedral. Então, a mesma situação e atitudes diferentes. Perante a pandemia, nós podemos ter duas atitudes. A gente olha para essa pandemia e fica desesperado, e fica preocupado, e fica sem saber o que vai fazer. É uma atitude justa? Isso faz parte da vida da gente. Mas existe uma outra atitude. O que eu posso fazer durante essa pandemia? O que eu posso mudar nessa pandemia? O que eu posso ajudar nessa pandemia, mesmo que seja muito pouco? Quem que eu posso ajudar? E se você ajudar, seja com um sorriso, seja fazendo um programa, seja fazendo uma pequena coisa, fica mais leve, fica mais tranquilo, porque você sai um pouco da sua angústia. E quando a gente fala assim em ajudar os outros, eu não estou falando em ajuda só financeira, eu não estou falando em dar cesta básica. Lógico, isso tudo é muito importante e deve ser feito, porque tem gente morrendo de fome. Mas um sorriso que você dá, alguém que você consola, quando você sai de você e parte em direção a outro, seja quem for, você melhora, porque isso é cientificamente provado. Isso não é uma coisa filosófica. Quando você sai de você e se preocupa com o outro, com pequenas coisas, não são grandes coisas, não são coisas assim de querer mudar o mundo, é mudar esse pedacinho de você, você começa a construir catedrais. Então você tem, em vez de construir malditos muros resmungando, vai ter momento que você vai ficar assim, mas você engole e tenta construir uma catedral que construa pontes. E essa construção de catedral é num sentido mais interior, tentar apaziguar você, ficar no presente. E como é que é ficar no presente? Respirar naquele momento profundamente, entender que aquilo é passageiro, porque vai passar, porque tudo na vida passa. Né? Tudo na vida passa e isso também vai passar. E quando você vê, às vezes, o Facebook, quando você vê o Instagram, e você vê pessoas felizes, sorrindo, isso às vezes te dá uma angústia, porque ninguém põe coisa ruim no Instagram, ninguém coloca coisa ruim no Facebook. Então você acha que as pessoas estão muito bem, que as pessoas estão sorrindo, que as pessoas estão comendo do bem, do melhor, mas não são assim. As pessoas estão tristes, as pessoas estão angustiadas, não estão dormindo direito. E em todos os níveis sociais e tudo. E a gente tem que fazer o quê? Se puder procurar um médico, tudo bem, mas se não puder procurar um médico, não tiver jeito de procurar um médico, vai procurar quem? Procura um amigo, conversa. Faz pequenas coisinhas, pequenas coisas. E vai planejando para, no final da pandemia, você fazer aquilo que te faz deslumbrar na vida. Para você fazer aquilo que você queria fazer. Para você ter uma ideia, por exemplo, são coisas pequenas. Outro dia eu estava conversando com a minha irmã e falei assim, sabe uma coisa, Marinei, que eu sempre quis fazer na vida é cantar. E eu não sei cantar, eu sou um zero à esquerda. Então, assim, se eu tivesse uma voz como a sua, Zé, eu ia competir, eu ia ser cantor. Não, verdade. Mas eu também não sou cantor. Mas se você cantar, você já começa.
Aí eu falei com ela assim, sabe o que a gente vai fazer depois dessa pandemia? A gente vai ter uma aula de canto para a gente cantar, nem que seja uma música junto, com aqueles... ela perguntou, com aqueles negócios na vida, e tá fazendo fone, aqueles fones grandão, assim, olhando para o microfone, porque aquilo vai fazer feliz. Então, cada um tem que tentar fazer, depois dessa pandemia, aquilo que sempre quis fazer. Aquela mulher, por exemplo, que gostava de pintar o rosto, usar um batom, usar uma roupa, e às vezes não usou, talvez porque alguém disse para ela não usar, ela tem que fazer. A gente tem que estar na vida para a gente desenvolver o nosso talento, para a gente criar a nossa catedral interior, para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Se você gosta de mexer com flor, por exemplo, meu hobby é mexer com flor. Eu gosto de pôr a mão ali, de plantar, de tirar um matinho, de fazer isso. Tirar um matinho até que eu não gosto muito não, mas eu gosto de pendurar o vaso, fazer as coisas assim. E eu gosto de fazer isso, mas eu não tinha tempo para fazer isso. Às vezes, eu ficava trabalhando demais e tal. Então a gente tem que ter tempo para fazer essas pequenas coisas, entendeu? Para a gente... Concordo. E a gente não fazia isso, Zé. A gente não fazia Verdade, isso. verdade. A maioria das pessoas não faziam isso e não fazem. Verdade. Às vezes a gente começa a trabalhar de manhã, começa a ficar pensando no futuro e a gente nunca está no presente. Aí, de repente, vem a Covid e fala, opa, para aí, cara. Os planos que você tinha não dá para ser feito agora. Você não vai poder ir para a festa. Nós chegamos a um ponto aqui em São Paulo que aqueles caras que tinham helicóptero, que tinham dinheiro, tinham todo o dinheiro do mundo e quisessem internar no hospital de ponta em São Paulo, não iam internar simplesmente porque não tinha lugar. Eu conheço o cara do empresário de São Paulo, que na época que São Paulo estava muito... Estava tendo uma crise ali naquela região mais rica ali e tudo, que ele queria comprar um balão de oxigênio para levar para casa, para ser tratado em casa, para passar o Réveillon, pagava o preço que fosse, não achou, porque não tinha, estava disponível nos hospitais. Então está na hora da gente, que essa Covid, ela fala assim, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter aquela vida que eu tinha? Aquela vida automática? Ou eu vou tirar um momento para cuidar de mim? Seja você mulher, seja você homem. Será que depois da Covid a gente vai tirar essa fantasia de super-homem, de quem tem que dar conta de tudo, e as mulheres tirarem a fantasia de Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo? Será que ou a gente vai voltar a ser robotizado? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque a gente tem que pensar no futuro, porque depois, quando eu aposentar, eu vou fazer e tal. Morreu. É assim, a vida é assim. Sempre foi assim. Só que agora a gente está vendo. Será que agora a gente vai poder tratar o planeta melhor agora? Será que a gente vai ter uma indústria mais para a natureza, ou a gente vai deixar nossos filhos, netos aí terem tempestades aí, raios, e a gente ficar nessa crise climática, ou não vamos? O que a gente vai fazer depois? Eu não quero voltar ao novo normal, porque o normal era ruim, é que a gente não se dava conta. A gente não se dava conta. E agora a gente está dando conta, a gente está parado e tem que olhar. Por que está tendo tanta crise dentro, às vezes? Por que as mulheres estão apanhando tanto feminicídio? Porque os homens nunca... Os caras saíam para conversar, não conversava com filho, não conversava com mulher, nem nada, e agora estão tendo que conversar. Então, nós não podemos voltar àquele normal, não. Aquele normal era patológico, a gente tem que se reinventar. E hoje, Zé, eu fiquei muito feliz. Hoje é um dia muito especial para a humanidade, que para algumas pessoas passou despercebido. Hoje, 22 de abril de 2021, e a gente tem que acreditar que isso aconteça. O presidente dos Estados Unidos da América do Norte, a maior potência do mundo, ele afirmou que até o final dessa década, ou seja, nos próximos 9 anos e meio, ele vai reduzir em 50% a emissão de carbono. Então, isso daí vai mudar muito, o mundo vai mudar muito. Então, nós vamos ter carros elétricos e que a eletricidade gerada para esses carros, por exemplo, eles também não vão colocar poluentes lá, senão o cara vai pegar o carro elétrico lá, abastece de eletricidade, mas a eletricidade que está lá na fonte, ela produz também os mesmos males que produzia antes o petróleo e tudo. Então, nós estamos numa época realmente de transformação, uma época não de mudança, mas uma mudança de época, que a gente realmente não sabe o que vai ser.
Por outro lado, tem uma coisa muito ruim acontecendo. As nossas crianças, nossas crianças mesmo, de 1 ano, 2 anos, elas não estão tendo, elas estão convivendo muito com a informática, com os tablets, com os celulares e tudo. Então, essas crianças não vão desenvolver resiliência, essas crianças não vão saber lidar com o não, porque quando elas têm qualquer problema, elas fazem o quê? O tablet, o tablet, o tablet. E aí elas vão se tornar adolescentes, e elas vão se tornar adultos, e o dia que ela ligar, por exemplo, o Zé Rogério não atender ela na hora, ela vai ficar desesperada. Por quê? Porque ela não soube sequer ouvir um não. Então, nós estamos formando também uma geração de crianças que estão sendo abusadas pela tecnologia, porque as crianças dão trabalho e elas choram, e elas fazem birra e tudo, e antes o pai falava, dava até umas palmadas, não sei, né? Dava umas palmadas, para com isso, menino, você vai ficar de castigo, que não sei mais o quê, mas o pai e a mãe estavam ali presentes. Eu não estou defendendo palmada, não estou defendendo castigo, não é isso, mas estava ali presente. Hoje não, hoje o que ele faz? Toma celular, toma tablet, toma isso. E é muito comum você ver isso em restaurante mesmo, as pessoas, cada um com o seu WhatsApp, né? Os dois adultos e a criança lá, com sei o que lá, passando isso. Nós vamos conviver ainda com essa juventude que está vindo aí, uma forma de ela não tem nada contra a tecnologia, tão bacana a gente está usando ela agora para conversar, mas isso é um problema pós-pandemia muito grande que a gente vai ter. Doutor, gente, doutor, Zé, travou aqui. Não estou te ouvindo. Não sei se o Zé está me ouvindo, se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui se a minha conexão está direita. Ok, pessoal, estamos aqui de volta. A gente teve uma ligeira queda aqui no sinal, mas tá ok, estamos voltando aqui novamente. Doutor Neil, ok, daqui a pouco nós vamos restabelecer lá o contato com o doutor Neil Riani. Deixa eu aproveitar e cumprimentar o pessoal que está assistindo aqui a nossa live. Gira para mim aqui os comentários, galera que está na live, vamos lá. A Letícia Rufino, muito boa noite. A Maria Tereza Fornarete, do Jardim Paraíso. Rosemary, que também está sempre assistindo a gente. Boa noite, minha amiga. Cumprimentar aqui também, deixa cumprimentar a Sônia Vieira. Sônia Vieira sempre atuante, ela bota fogo no parquinho. A Sônia Vieira aqui, doutor Neil, está com a gente, ela bota fogo no parquinho aqui na live. Eu também não escutei, Zé, eu fiquei um tempo fora aqui. Não, mas caiu. Não, teve uma pequena. Né? Caiu, teve uma pequena queda aqui no sinal da internet, mas a gente já restabeleceu. Mandar um abraço também para Solange Diniz, que está com a gente aqui, mandou um abraço para o doutor Neil. Também quero cumprimentar Nilda Rodrigues, sempre presente nas nossas lives. O José Augusto de Oliveira, também sempre assistindo a gente. A Joana Dark, também quero cumprimentar aqui a Tânia Costa. Quero saudar a Cristina Maria, que também está com a gente. O João Felipe Oene, nosso querido doutor João veterinário, que já esteve conosco aqui também no Entrevista da Hora. Marlene Maranhão, sempre muito simpática, com as suas pitadas, participando da nossa live. A Ruth Araújo, lá da nossa Biblioteca Municipal. O Leandro dos Santos, boa noite, doutor Neil. Muito bom te ouvir, confiamos no seu trabalho, Deus te abençoe hoje e sempre. Obrigado.
Obrigado. O José Antônio Oliveira também com a gente. Antonieta Santos mandando um abraço para a gente, agradecendo sempre o carinho. A Silvana Souza, a Silvia Marli Rufino, grande amiga. Cláudia Nogueira de Souza, adora, ama o Dr. Neil. A Alci Oliveira, Alci é de Cachoeira Paulista, também está sempre com a gente. A Rosiane Sampaio, tem muita gente aqui participando. Depois a gente manda mais abraço aí da galera. Emilane Paiva Silva, Noêmia Silva. A Noêmia, aliás, colocou aqui que o Dr. Neil é o médico dela, o preferido. Antes dela ir embora para Pouso Alegre, hoje ela mora em Pouso Alegre, está lá em Pouso Alegre assistindo a gente. Antes eu só consultava com ele, sempre foi um ótimo profissional. Olha, doutor, tá vendo só? Acho que é sempre gratificante, né? Mas é exagero, é exagero. É exagero? É nada, elas estão sendo sinceras. Doutor Neil, é exagero. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse lado emocional da pandemia. Eu também tenho mais perguntas e o pessoal que está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Neil, fica à vontade. Mas agora eu vou entrar um pouquinho no assunto do Covid-19, que é o grande responsável, né, por essa mudança toda que nós estamos vivendo em todo o mundo e, lógico, aqui no Brasil não é diferente. Dr. Neil, a sua experiência. Dr. Neil teve Covid, Dr. Neil ficou hospitalizado, inclusive nós ficamos aqui numa torcida muito grande, fazendo orações, torcendo muito, e graças a Deus no final deu tudo certo e o Dr. Neil está aí com a gente. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A experiência que a pessoa, não vou nem falar o médico agora, a experiência que o ser humano Neil viveu com o Covid. Conta pra gente, doutor. Eu sabia que em algum momento eu ia pegar Covid, porque eu não parei de trabalhar assim, eu reduzi muito no meu consultório, porque poderia reduzir, mas e aumentei o meu atendimento no SUS, porque ficou meio descoberto mesmo, e eu ajudei bastante nessa. Eu não fiz mais que a minha obrigação, vou dizer assim, não vou falar que eu ajudei, eu fiz mais que a minha obrigação. Continuei fazendo as minhas ultrassons no Lares, atendendo os adolescentes, atendendo na zona rural. Então, eu sabia que um momento eu ia pegar disso. E o que eu aprendi? Eu não fiquei grave, eu não fui entubado, eu tive uma Covid, assim, eu digo que moderada, porque quem vai para o tubo é muito pior, então, graças a Deus, eu não fui entubado. Aí, Zé, mas eu aprendi o seguinte, que a Covid realmente ela te pega o corpo inteiro. É uma fadiga, uma coisa que você olha para a cama, parece que a cama está te prendendo nela, porque é um cansaço no corpo inteiro. E a falta de ar, para mim, foi muito interessante. Eu não tive esse problema de paladar, esse problema de perder o olfato, não. Eu tive muito cansaço, tive diarreia alguns dias, e eu me cansava muito se eu fosse, por exemplo, tomar banho. Eu tomava banho e saía exausto, me faltava o ar. E eu tive muito apoio da minha família durante esse período. Eu sou muito grato à minha família, eu fiquei isolado aqui dentro da minha casa. Graças a Deus eu tinha um lugar em que eu podia ficar mais afastado, eu fiquei. E eu lembro que a minha filha me levava sucos, todo mundo em casa cuidou de mim, tudo bem. Mas eu descobri também que eu tenho amigos muito importantes que ficaram ao meu lado, sabe? Eu tive muita gente, mas muita gente. Eu vou destacar dois, mas não que eles sejam mais amigos que os outros, né? Mas aqui eu posso contar uma experiência. O Dr. Newton Moretson, por exemplo, ele me ajudou demais, ele se preocupou, ele esteve todos os dias comigo. E uma amiga também, que há muito tempo eu não via, mas que a gente guarda sempre um carinho pelo amigo, porque às vezes você não precisa estar muito perto do amigo no dia a dia, mas ele é seu amigo. E foi a doutora Adriana Ferraiolo, que um dia ela chegou eu estava hospitalizado, ela chegou correndo, ela fez as minhas tomografias, me acompanhou, assim, tudo. Então, isso me trouxe muita satisfação, eu vi que eu não estava sozinho.
E aí teve um momento que eu tive que me internar em São Paulo, até porque eu fiquei internado aqui na Santa Casa de Cruzeiro. Eu não fui transferido para São Paulo, recebi alta de lá, mas depois eu estava bem e eu piorei. E aí já não tinha mais jeito, eu tive que ir para São Paulo. Eu tenho um convênio médico e fui por esse convênio. E lá realmente eu não tive medo de morrer, Zé. Juro. Eu não me passou essa ideia de que eu vou morrer. Sabe, assim, se eu morrer, o que, que eu fiz, deixei de fazer? Não, eu sempre acreditei que nós estamos apenas habitando um corpo físico e que a gente é muito mais que esse corpo e tudo. Eu não tive medo de morrer. Mas teve uma noite lá em São Paulo, já que eu estou partilhando isso com você, não sei se eu contei, acho que não contei para ninguém, pelo menos publicamente, assim. Era uma noite de quarta-feira e eu já estava para receber alta na quinta, então estava feliz de voltar para casa e tudo, apesar de estar num hospital bom e tudo, mas nessa noite de quarta-feira eu saturei muito baixo e eu transpirava muito na cama, então minha cama ficava toda molhada e aquilo era uma sensação horrorosa, como se jogasse um balde em cima de você e aí tiveram que aumentar meu oxigênio e aqueles, quando colocaram oxigênio em mim, eu me senti melhor e tudo, e depois de 4 dias, depois de fazer muita fisioterapia, eu vim para casa. Mas nessa noite que eu passei muito mal, no outro dia de manhã, o colega que estava tratando de mim falou assim, olha, meu, você levanta agora, tenta ficar mais na cadeira, a fisioterapeuta vai vir aqui e tudo. E aí, Zé, eu tive a infelicidade de ligar a televisão. Eu não tinha televisão no quarto. E coincidiu com aquela falta de oxigênio em Manaus. Rapaz, quando eu estava recebendo oxigênio, eu tinha passado uma noite horrível. Eu tive toda a assistência médica que o meu convênio me deu. E quando eu vi aquelas pessoas lá em Manaus, sem oxigênio, Zé, eu desmontei. Eu chorei igual uma criança. Eu nunca tinha chorado tanto na minha vida igual eu chorei aquele dia. Eu não me sentia culpado por estar sendo cuidado. Eu não me senti culpado de estar no hospital, de ter um convênio médico e ter essa oportunidade. Eu não me senti culpado, até porque se eu tinha esse convênio, eu pago esse convênio fruto do meu trabalho, que é um trabalho pelo menos honesto, justo e tudo. Mas eu me senti, enquanto brasileiro, enquanto ser humano, extremamente incomodado em saber que pessoas que estavam naquela cidade, faltou oxigênio, uma falta de organização, seja ela do prefeito de Manaus, seja ela do secretário de saúde de Manaus, seja ela do governador e seja ela do presidente da República. De todos eles, eu acho que eles estão envolvidos em todos, do secretário de saúde, do ministro da saúde na época, né, que um general do exército, né, ministro da saúde, uma coisa muito estranha. Então aquilo me fez muito mal, e eu digo para você, é muito triste. Aí eu entendi que a gente não está separado do mundo, que a gente está conectado com aquilo, e as pessoas morrerem asfixiadas num país tão rico, num país que construiu tantos estádios de futebol, um país em que a gente paga tanto imposto, né? E se a gente não paga um imposto, no outro dia a Receita está batendo na nossa porta, aquilo transformou a minha vida, sabe? Aquilo transformou. E eu fiquei, assim, muito sensibilizado também, porque houve um boato que eu tinha morrido aqui. E aí, aquilo realmente não me incomodou, sabe? Assim, é boato, isso acontece, a gente sabe que isso acontece, aquilo realmente não me incomodou, mas incomodou a minha filha, e ela pediu para que eu desmentisse aquilo no Facebook. Aí eu desmenti. E aí eu recebi tanto carinho, tanto apoio das pessoas e tanta oração das pessoas, que eu fiquei muito feliz, porque quando você recebe oração, quando uma pessoa reza para você, quando a pessoa faz uma oração para você, ou quando a pessoa tem um bom olhar para você, você melhora, você fica bem. Então, eu fiquei muito agradecido porque as pessoas falam assim, eu estou rezando para você.
Porque eu sempre tive uma mania, quando as pessoas me despedir das pessoas, que eu sei que têm boa fé, as pessoas, eu falava assim, reza por mim, mas eu pedia para rezar, não é porque eu estava com problema, não é porque eu estava com alguma coisa, é porque eu acredito nessa corrente de oração. Seja ela vinda ela de um evangélico, vindo de um católico, vindo de um budista, vindo de um kardecista, venha da onde for, porque Deus tem várias formas de se manifestar com a gente e cada um sabe a forma com a qual ele se relaciona mais com o sagrado. Então, isso para mim foi uma lição muito grande. E uma coisa que eu aprendi também, eu falo demais, então se você quiser, você me interrompe aí. Uma coisa que eu aprendi e que eu sou muito grato aqui em Cruzeiro, e também em São Paulo, é com o pessoal, as técnicas de enfermagem. Gente, esse pessoal é maravilhoso. Eu sempre admirei esse pessoal porque eu trabalhei com eles. E eu sempre acho que o trabalho do médico, ele não dá certo se não tiver uma boa relação, não tiver um bom trabalho de quem está na ponta, que é a enfermeira, auxiliar de enfermeira e a técnica de enfermagem. Tinha uma enfermeira que eu não cito o nome dela para assim, não achar que eu estou privilegiando ela, porque todo mundo me tratou muito bem. E não me tratava porque eu era médico bem, não, porque eles são assim, eles tratam bem. Eu lembro que um dia que eu estava aqui na Santa Casa, eu estava também no oxigênio, internado aqui, e eu não estava dormindo, a gente não dorme, né? Porque é uma sinfonia de tosse. Aquilo é muito macabro. Você tosse, uma tosse insuportável, e você ouve o colega que está no outro quarto, e aí no outro, aquilo vai uma sinfonia de tosse. E de vez em quando você vê passar um carrinho rápido, e a gente que trabalha no hospital sabe, alguém tá partindo, alguém está indo embora por causa da Covid. Então a gente não consegue dormir direito, mas todo dia ia uma enfermeira, vou até falar o nome dela, Elaine, e ela olhava se eu estava ali. E eu percebia que de hora em hora ela só abria um cantinho da porta e me olhava lá dentro. Aquilo me colocava mais perto de Deus. Quando chegava, eu tenho assim pelo no braço, assim, então às vezes quando coloco o esparadrapo assim, aí sai pelo, parece uma depilação, e nós homens somos muito mole para dor, né? Então quando aquela técnica de enfermagem chegava lá e passava aquilo com o maior carinho e olhava para a gente, aquilo me disse que a gente tem muito anjo perto da gente. E aí eu volto a falar uma coisa que eu já falei sempre. Eu não estou falando agora porque eu experimentei isso. Eu sempre falei isso. Os nossos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem em todo o Brasil, não é em Cruzeiro, não é uma crítica a Cruzeiro, eles são muito mal remunerados e muito pouco valorizados. É no país inteiro, não é uma coisa da cidade. E tem muita gente boa ali, viu, Zé? Tem muita gente boa que fica ali no dia a dia, que fica muito tempo. Esses são terapeutas também. Esses são terapeutas que, com todas as suas dificuldades dentro de casa, com todas as suas restrições, eles estão ali e eles estão cuidando da gente. Quanta gente da limpeza que chegava lá, aqui na Santa Casa e tanto no Hospital de São Paulo, e eu conversava com eles e tudo, eles sempre davam um sorriso e falavam assim, isso vai passar, isso vai passar. Então, isso tudo dá uma esperança para a gente que a humanidade tem jeito, que a gente pode se relacionar melhor com as pessoas, que apesar de diferenças, que a gente pode se relacionar. A Covid está nos ensinando isso, certo? É lógico que a gente tem as diferenças políticas, a gente tem as ideologias diferentes e tudo, mas nós não podemos radicalizar. A gente tem a nova época que vem agora, a nova mudança de época, ela é a tolerância. Então, uma tolerância religiosa, uma tolerância com as pessoas que têm uma orientação, olha, orientação, não opção sexual diferente da gente, que a gente pare com essa história de racismo, essa história de machismo, entendeu? Está na hora de a gente tomar juízo. E quando eu digo a gente, eu me incluo também. Eu não estou dando lição de moral para ninguém, falando faz isso, faz aquilo. A gente tem que se aperfeiçoar mais como ser humano, porque a vida realmente é curta. E quando a gente sabe que a vida é curta, que a gente pode
ter uma outra pandemia daqui a pouco, o que, que a gente vê? A gente vê que a gente tem que aproveitar cada momento, que a gente tem que ser livre, que a gente não veio aqui nesse mundo para passar férias, que a gente tem que despertar a nossa vocação. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que trocar um pouco da segurança que às vezes a gente tem, seja na família, estando debaixo de asas de pais, de familiares, e voar um pouco. Não que você vai abandonar a tua família, não que você vai romper suas relações, mas que você vai ser você mesmo. Está na hora de cada um de nós ser aquilo que a gente gosta de ser, que a gente faça aquilo que a gente gosta de fazer. E são pequenas coisas, não são assim viagens mirabolantes, coisas mirabolantes, não, mas tem pequenas coisas que cada um de nós quer fazer e não faz, às vezes por vergonha, às vezes por medo das pessoas, e a gente acaba não fazendo. E aí a gente adoece. E quando a gente adoece, a gente vai fazer o quê? A gente vai precisar de psiquiatra, de psicoterapeuta. E a melhor terapia que tem na vida, o que faz a gente feliz, é se relacionar com os outros. Mas para a gente se relacionar com os outros, a gente tem que aceitar as diferenças. A gente não pode ter, de um lado, uma pessoa intransigente, que só pensa aquilo, que manda os outros calar a boca, ou aquele, sabe? Aquele cara não sei isso, aquele cara não é aquilo. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com o diferente. Se a gente conseguir fazer essa convivência, a gente vai ser saudável. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho da gente, dessa terra prometida que é a gente mesmo, que essa oportunidade de estar aqui vivendo, desempenhando esse papel, porque cada pessoa, seja ela de qualquer profissão, de qualquer nível socioeconômico, ela tem alguma coisa para contribuir, e a contribuição dela é fundamental, né? Ela tem que desenvolver o seu talento. Então, o que a pandemia nos ensina é não ter medo, a não se apequenar, não se achar que é pequeno. Eu sei que eu estou falando demais, aí você pode me interromper a qualquer momento. Eu acho que a lição mais importante dessa pandemia é que as pessoas aprendam a ser humildes. O que é humildade, gente? A gente às vezes associa a humildade como aquela pessoa que se coloca abaixo dos outros e abaixa a cabeça. Fulano é humilde. Ou então que humildade seja aquele cara desprovido de riqueza material. Ele é um cara humilde. Não, humildade não é isso. É humilde aquela pessoa que tem consciência do tamanho que ela é. Então, se você for do seu tamanho, se você, por exemplo, tem uma voz como a do Zé Rogério, que é ser locutor, você tem que falar, eu tenho uma voz que vai me proporcionar a ser locutor e eu vou desenvolver esse talento. Então, você está sendo humilde, porque você está sendo do seu tamanho, certo? Então, quando a gente faz a nossa vocação, a gente aceita o nosso talento, a gente está sendo humilde, a gente não adoece. Agora, quando você não desenvolve o seu talento, você não tá sendo humilde, você está sendo bobo, você está sendo omisso, você está enterrando um talento que foi te dado pelo mistério, por Deus, por quem você achar que deve se relacionar no sagrado. Então, você tem que desenvolver esse talento, você tem que desenvolver a sua vocação. E, às vezes, são pequenas coisas, não são grandes coisas. Os sonhos que nos fazem felizes são pequenos. Não precisa ser sonhos assim mirabolantes, caros, mas a gente não faz isso no dia a dia. A gente não cuida da gente. Às vezes a gente esquece do mandamento, amai-vos uns aos outros, mas é como a ti mesmo. Você tem que se amar, gostar do seu jeito, porque cada um de nós é uma figura ímpar. Não existe ninguém igual a você, o seu semblante é único. Isso te faz raro. Não adianta você pode ter o complexo que for. Não existe. Se nem as impressões digitais da gente é igual, imagine então o nosso semblante, a nossa capacidade de fazer as coisas. Então, o que a pandemia vai nos ensinar é que a gente desenvolva a nossa plenitude, que a gente desenvolva aquilo que a gente faz e que a gente cuide um pouquinho da gente, porque quando a gente cuida um pouquinho da gente,
a gente modifica um lugarzinho do mundo. E se eu cuidar um pouquinho de mim, você cuidar um pouquinho de você, a Maria cuidar um pouquinho dela, as pessoas que estão na live, cada um cuidar um pouquinho, a gente vai ter um pocão, como diz, então o mundo vai mudar e a gente só consegue mudar aquilo que está perto da gente. Não a gente querendo mudar a situação de quem está lá nos Estados Unidos, quem está na África, tudo, vamos mudar um pouquinho aquilo que está perto da gente. Vamos mudar o quê? Com um sorriso. A gente pode chorar de tristeza diante da pandemia, mas a gente também pode sorrir, né? Não tem outro jeito. Porque se tivesse outro jeito, a gente ia para a terceira via, mas não tem. A gente tem que aceitar aquilo que a vida nos dá. E a vida, no momento, está nos dando uma pandemia. E me desculpa que eu já estou encerrando, porque eu vou falando. Se você deixar, eu vou falando. É o seguinte, nós estamos na Convidado mesma... é você. Nós estamos na mesma tempestade, nós estamos no mesmo palco, mas nós não estamos no mesmo lugar do palco. Nós estamos na mesma tempestade, só que o tamanho dos guarda-chuvas não são o mesmo para todas as pessoas. E quando eu digo de guarda-chuva, é guarda-chuva financeiro, econômico, com certeza. Mas também é guarda-chuva afetivo, é guarda-chuva de amizade, é de carinho. Então, tem muita gente que tem dinheiro, que tem vários imóveis, várias coisas e tudo, mas o guarda-chuva afetivo dele está todo furado, ele está triste, está debilitado. E essa pessoa que está nessa situação, com esse guarda-chuva furado, que está nesse palco, com esse guarda-chuva, ele tem que entender que ele tem que só tem um jeito dele sair desse guarda-chuva. É ele saindo em direção ao outro, fazendo alguma coisa. Se você é egoísta mesmo, e quer ser feliz, já dizia Dalai Lama, e já me parece que o Francisco também, o Papa Francisco também disse isso, só tem um jeito, você tem que fazer alguma coisa por alguém, mas não é uma coisa mirabolante, não. Faz para o teu filho, para a tua filha, dá um sorriso, uma coisa, são pequenos atos. Né? Porque a gente está muito preso a esse processo de tragédia, de mortes, de tudo, mas a gente não está vendo, esses são os acontecimentos, os espetáculos que a gente vê. Morreu não sei quem, morreu não sei quantos, a vacina daqui, fulano brigou com fulano, a gente fica atento aos fatos, ao espetáculo, mas a gente não está vendo que por debaixo há um processo de mudança, e que a gente tem que fazer essa mudança. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém que quer mudar o mundo, que quer mudar que o mundo seja melhor, tenta melhorar um pouco dentro de si. Porque se ele melhorar um pouquinho dentro de si, ele vai conseguir dar um sorriso, ele vai conseguir não responder naquele momento que ele for provocado. E aí, se cada um melhorar um pouquinho dentro de si, todos nós vamos melhorando. Porque a gente não consegue mudar ninguém, né, Zé? A gente não consegue mudar filho, a gente não consegue mudar marido, mudar esposa, mudar primo, patrão, então a gente não consegue mesmo. Quem manda na gente, a gente só tem uma alternativa, isso é muito realista. A gente tem que mudar o jeito de olhar. A gente tem que fazer como aquele pedreiro, que naquela dificuldade ele pensa numa coisa maior para o futuro. Doutor, nós temos algumas perguntas aqui das pessoas que estão assistindo a nossa live. Eu vou começar com a pergunta da Letícia Rufino. Ela está perguntando aqui, doutor Neil, qual a relação da atividade física com a recuperação do Covid? A pessoa tem mais chances de se recuperar e por quê? Claro, a atividade física ela é fundamental, a gente tem que cuidar desse corpo. Eu, por exemplo, vou ser sincero com você, eu não fazia muita atividade física, eu não me ligava muito para as coisas que eu comia. Depois da Covid, meu amigo, eu estou fazendo caminhada todo dia, procurei uma professora de yoga para fazer, coisa que eu nunca fiz na minha vida, e ela me aceitou como aluno, fui fazer e tudo. Então, cuidar desse corpo é muito importante. A gente tem que cuidar, o máximo que a gente pode fazer, cuidar das nossas articulações, daquilo que a gente come. E eu estou dizendo para vocês que eu não estou falando isso da boca para fora, porque eu não cuidava mesmo do meu corpo, eu estava gordo, todo mundo sabe disso. Eu gosto de comer algumas coisas que não são muito assim, eu fazia pouco exercício e tal. Eu sou meio sanfona, tem época que eu estou gordo, tem época que eu estou magro. Então, eu não estou dando ideia para ninguém, não, mas a gente tem que cuidar do corpo da gente, porque o corpo
é a nossa carteira de identidade, é como a gente se apresenta ao mundo. Então a gente tem que desempenhar, cuidar do nosso corpo, né? E a Covid, ela sempre deixa alguma consequência. Sempre, quase sempre deixa. Eu, por exemplo, a consequência que a Covid me deixou foi que o meu cabelo, que já estava caindo, começou a despencar. Entendeu? Então acredito que dentro de pouco tempo eu vou estar careca. Apesar que eu já estava ficando mesmo, né? Então eu fui consultar com a minha irmã, que é dermatologista, ela falou, isso é da Covid. O pulmão tem que ser exercitado, então a atividade física é muito importante. Então a primeira coisa é responder a pergunta, tem que fazer atividade física sim, mas tem que cuidar também de uma outra coisa, da psique da gente, aquilo que não é visível, do nosso mundo psicológico. Se você fala assim, para cuidar do físico, você faz uma boa alimentação, você faz uma atividade física, você faz um alongamento, você faz um yoga, você faz o que for. Né? A minha atividade física é sair daqui de casa com a minha filha e caminhar. É muito prazeroso, porque eu aproveito essa hora que eu tenho para fazer atividade física e eu vou com ela. Ela se dispôs a fazer isso comigo, as duas filhas, o menino também de vez em quando vai. Então é um momento também bacana, porque é um momento de eu estar com eles. Então essa é a atividade física que eu estou fazendo. E estou tentando segurar a boca, né? Eu sempre gostei de coisa que não pode, torresmo, essas coisas tudo. Mas a gente tem que se preocupar também em cuidar do nosso coração e da nossa psique, daquilo que a gente não é visível, dos nossos pensamentos, dos nossos traumas, dos nossos medos. Então a gente precisa reaprender a relacionar com as pessoas, porque a gente esqueceu um pouco. A gente andava tão atarefado, tanto fazendo coisa, e de repente você vendo muitas pessoas, tendo muitos amigos no Facebook, no Instagram, o caramba 4, oi para cá, com isso, mas na verdade não conhecendo ninguém, não falando da gente, sempre falando assim da política, isso pelo menos eu, falando da política, falando do futebol, falando da novela, falando de não sei o quê, do Lula, do Bolsonaro, não sei mais quem, do Dória, né? E a gente nunca falando da gente, nunca. Então, dificilmente, era esse o mundo que a gente vivia, então a gente esqueceu de relacionar. A gente chegou ao ponto da gente só postar, apesar que eu acho que muitas coisas não devem ser postadas, né? Mas a gente só postar aquela ideia de que a gente está feliz, sabe? Fazendo aquela pose assim, tá? Lógico que você tem que ter vaidade, você tem que mostrar a sua melhor imagem, isso é muito bom, mas tem que cuidar do interior também, então a gente tem que ter inteligência relacional, para a gente reaprender a relacionar com as pessoas, e a gente tem que ter principalmente inteligência emocional, porque a gente lidar com as nossas, e quando eu digo nossas, eu estou me incluindo, viu? Com as nossas emoções, é muito difícil. Mas sabe que... muito difícil. Sabe que é muito interessante isso? Aqui, por exemplo, a gente formou um grupo aqui nessa live de toda noite, a gente já criou um elo, uma amizade tão grande, que é um negócio muito bacana. Então eu estou aqui, de repente eu estou passando a informação, né? Tô dando notícias, às vezes, de vez em quando, eu dou uma surtada, sabe, doutor Ney? O pessoal da live já sabe, tem dia que eu fico nervoso e pá, arregaço de roubo tudo, pá, xingo, fico bravo, dou uns murros na mesa, mas é o dia que eu tô com vontade de falar um monte de coisa, eu fico segurando, aí eu falo, vou segurar nada, hoje eu vou dar um pau, e pá, sabe assim, de vez em quando eu dou uma surtada, mas é de vez em quando só, porque no dia a dia, eu sou um cara muito tranquilo, de boa, mas ouvindo toda a sua fala, toda a sua explicação, eu aprendi muito com essa pandemia. Agora eu vou falar por mim, tá? O que eu ia te perguntar. Não, doutor, eu tô assim um cara muito assim solidário. Eu tô dando uma atenção maior àquilo que eu gosto, tá entendendo? Então eu estou procurando fazer justamente aquilo que você comentou. Eu estou procurando fazer também coisas que até então eu era um cara que trabalhava demais. Trabalhava cedo, à tarde, à noite, final de semana, e nem tchum para o resto das coisas. Aí agora eu falei, peraí, lógico, todo mundo tem que trabalhar, mas eu também preciso viver. Eu preciso fazer o que eu gosto. Então eu tenho tirado um tempo para mim,
para fazer as minhas coisas, as minhas vontades, os meus desejos, e isso tem feito um bem danado para mim. Eu estou me relacionando mais com as pessoas, lógico, mais virtualmente, porque a gente não pode estar junto, participando, né? Mas assim, conheci novas pessoas aqui na live, no Facebook, no Instagram. Eu sou aquele cara que eu bato o olho e falo, eu gosto dessa pessoa. Interessante, às vezes eu nem conheço a pessoa, mas só de olhar a pessoa e ver ali a página dela, eu me identifico com aquela pessoa, parece até que eu já tenho um contato mais próximo com essa pessoa. E a internet ela é muito interessante porque a gente se aproxima muito de uma pessoa que às vezes você nunca teve oportunidade de conversar pessoalmente e nem teria. Mas sabe, essa pandemia, ela aproximou realmente as pessoas. Hoje a gente tem um contato mais direto, às vezes a gente está conversando, trocando uma ideia, daqui a pouco você está se abrindo e conversando, né, fazendo uma amizade com uma pessoa que até então você mal conhecia, ou às vezes tinha um contato à distância. E aqui, eu acho que acaba sendo uma terapia, doutor, porque todas as noites o pessoal se reúne, as minhas amigas, porque é 80%, 90% a mulherada que está na live, são poucos homens, né? Então eu falo sempre às minhas amigas. As minhas amigas, a gente criou um vínculo tão grande que a gente está aqui e o grupo está ali conversando, dialogando, batendo papo, e apesar de toda a situação, que é crítica, que é preocupante, né? O Covid, o pessoal acaba em algum instante da live descontraindo, brincando, né? Quando acabar essa pandemia nós vamos fazer isso, quando acabar essa pandemia nós vamos fazer aquilo. Nós já estamos com um monte de projetos aí, planos, ideias para quando acabar a pandemia. Mas é isso, eu acho que a vida da gente realmente mudou muito, a gente teve uma transformação gigantesca. Mas eu penso, doutor, e acho que essa sua fala, você está dando praticamente uma palestra para a gente hoje aqui, não está sendo nem uma entrevista, eu estou deixando você bem à vontade, porque o doutor Neil transmite uma paz tão grande para a gente, uma energia tão boa, que a gente precisa disso, a gente está muito carente desse lado emocional, o coração, a mente, né? Às vezes dentro de casa a gente não tem isso, e a gente precisa ouvir as palavras que realmente vão nos confortar e vão nos alimentar de corpo e alma para a gente enfrentar toda essa transformação que a vida está nos dando. Mas eu acho que a gente... Eu aprendi só uma coisa, doutor, é viver um dia de cada vez. É isso que eu estou fazendo. Eu achei assim, fantástico quando você falou eu surto. Eu também surto. Eu também surto, eu também perco a paciência, às vezes eu fico bravo, entendeu? Eu não sou esse mar de tranquilidade que você falou. E isso é muito importante, Zé. Quando você tem a coragem de falar que você surta, que você fica bravo e tudo, você está fazendo o quê? Você está transmutando a tua raiva. Você está sendo humano, porque a gente não suporta mais gente com cara de bonzinho, fazendo assim, ó, como é que é? Você fazendo assim e sendo o bambambam. Não. O mundo não é assim, nós precisamos de pessoas que fiquem nervosas, que fiquem tristes, para que a gente se identifique. Por isso que a sua live está fazendo esse sucesso, porque as pessoas, quando estão conversando com você, não estão conversando com a máscara, estão conversando com o Zé Rogério. O Zé Rogério vai ter dias que ele vai ficar, ele vai ficar puto, tem dia que ele vai ficar alegre, tem dia que ele vai ficar mais ou menos, tem dia que ele vai ficar de saco cheio para fazer a live, vai ficar doido, porque nós somos assim. Então, quando a gente fala, quando você fala assim, eu surto, você fez um grande bem para as pessoas, porque a gente tem que tirar essa máscara de super-homem, essa máscara de Mulher Maravilha, porque eu também surto. E às vezes, quando eu surto, eu não sou essa paz, essa tranquilidade que você está dizendo, não. Mas quando a gente assume isso, que a gente vê que a gente está surtando, a gente talvez consiga surtar menos, entendeu? Então, o sucesso da sua live é justamente nesse horário, graças a Deus, as pessoas estão deixando de ver as novelas que já sabem como vão ser, pior é isso, que já sabem a história, repetindo para conversar. Então, essa live, ela é realmente, ela é virtual, mas ela é transvirtual. Ela consegue ser humana ao mesmo tempo, porque você surta, porque você fala aquilo que você acha.
E é isso que é importante. Agora, você sabe por que tem 80% de mulheres na sua live? É. Né? Lógico, você é uma pessoa bem apessoada e tal, bababá, mas não é só por causa disso, não. Não é por causa disso, não. Porque a mulher tem um coração e ela é capaz de enfrentar a dor de uma maneira muito mais capaz do que nós homens. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você olha a cena do Cristo crucificado lá, você vê o quê? Você vê o Cristo de braços abertos e você vê duas mulheres. E um homem, o João. O João era considerado aquele homem, não que o João, ele era homem, mas ele era um homem que se permitia ser delicado no sentido afetivo, que abraçava Jesus, que falava coisas tão bonitas, e era um poeta também. Se você ler o Evangelho de João, é muito diferente de você ler os outros evangelhos. O João, ele tem umas asas, assim. Então, a coragem da mulher, o coração feminino, que é o coração que é capaz de ser mãe, que é o coração que é capaz de cuidar daquela pessoa que tá sofrendo, esse coração encontra na live um momento de se expressar. Porque a mulher hoje, ela não está só morrendo pelo feminicídio, ela está morrendo também porque esse coração não é escutado. Essa força não é escutada. E essa força é a força que move o mundo. Eu sempre brinco assim. Quantas igrejas de Nossa Senhora você conhece? Aí as pessoas falam assim, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora não sei de quem, é tudo Maria, Mãe de Jesus. São títulos de Maria, Mãe de Jesus. Aí pergunta assim, quantas igrejas de São José você conhece que era pai? Se conhecer, não sabe nem onde fica. Se você vai no estádio de futebol, você xingar o teu pai, você fica com raiva. Mas ninguém nunca xingou o pai do juiz. Xinga a mãe, porque ele sabe que a mãe é aquilo que tem mais precioso. E só é mãe e a mulher. Não que o pai não seja importante, nós amamos o pai da gente, nós amamos a mãe da gente, mas a mãe tem um cuidado. Tem uma coisa que só ela tem. Então, a mulher é esse coração. E dentro de cada homem, do sexo masculino, ele tem um feminino que não é um feminino ligado ao genital, ligado à sexualidade, mas é uma maneira de acolher as outras pessoas. E cada mulher tem dentro dela também um masculino. Tem uma mulher que é brava, que bate, que se puder, briga e vamos dizer assim, entre aspas, o homem da casa. Não é que ela seja ela tem dentro dela essa parte masculina muito exuberante. Então, as mulheres aqui são na sua maioria, porque elas são mais inteligentes, porque geralmente os parceiros, e eu me incluo entre os parceiros, eu sou do sexo masculino, eu sou homem, você também é homem, às vezes nós homens estamos preocupados com bobeira, a gente está ouvindo lá o cara falar a notícia do dia de novo, então sentado lá, realmente, entre aspas, com todo respeito, coçando o saco. A mulher não. Por isso que as nossas faculdades têm mais mulheres, certo? As faculdades de medicina do Brasil, quase 70% são mulheres. Então, o mundo que se vem depois de pandemia é um mundo que vai ser comandado por mulheres, né? E mulheres que vão olhar sobre o mundo e vão ter que ser mais acolhedoras. Porque muitas mulheres que chegam lá em cima têm muito esse masculino dentro dela. Nós já passamos por experiências disso aí. Podia citar aí, vou citar, por exemplo, a ex-presidente Dilma, que está mais longe da gente, que ela tinha um masculino dentro dela, não masculino sexual, mas ela era como um homem. Nós não precisamos de uma mulher mandando como um homem, nós precisamos de uma mulher
nos orientando enquanto mulher, acolhendo, vendo o lado positivo. Isso é importante economicamente, mas isso também é importante efetivamente. Nós temos que cuidar dessas pessoas. Meu amigo, se deixar, eu vou ficar falando aqui, viu? Mas, sabe o que o pessoal está comentando aqui? Eu estou vendo aqui os comentários. Está todo mundo falando assim: Zé Rogério, traz o Dr. Neil uma vez por semana para a live. Ele é maravilhoso, ele acalma a gente. Estamos precisando disso. Não sou, eu dou chilique também, eu fico nervoso. Está todo mundo pedindo. Não sou eu não, porque os comentários aqui, todo mundo pedindo. Dr. Neil, participa pelo menos uma vez por semana, tal. Não, mas uma vez por... a gente pode fazer tá 2 vezes por mês. 2 vezes por mês eu vou fazer com o maior prazer. Tá fechado. Tá fechado, tá fechado. Tá fechado? Desde que você, a cada 15 dias a gente pode fazer, agora já sei como é que entra. Só tem um problema, eu falo muito, então você vai ter que pegar e falar assim... Não, mas eu já falo todo dia. Eu falo muito, então... Zé, se deixar eu vou falando. Mas quem tem que falar é você, eu já estou aqui todo dia, toda hora, então eu fico só como coadjuvante, participação especial. A live hoje é do Dr. Neil. É você que tem que falar. Mas você tem coisa boa, você pode indagar, perguntar. Eu participo, estou aqui, a gente não dou as combinou. minhas pitadas. Deixa eu te contar uma coisa para vocês, gente. O Zé Rogério ligou para mim, passou doutor, você quer conversar a respeito da live e tudo? Aí eu falei assim, Zé, não vamos combinar nada, porque eu já te conheço, eu sei com quem eu estou falando. Então a gente não combinou nada nessa conversa, você acha que não precisa, porque quando você tem confiança, o que é confiança? É fiar junto, costurar junto, é confiar, fiar. Quando a gente tem confiança na pessoa, flui. Entendeu? Eu tenho certeza que o Zé pode, se eu estiver conversando com ele, ele vai dizer para mim assim, eu não concordo com isso não, isso é besteira, então me explica isso. É isso que eu tenho essa confiança que ele falará isso comigo. Sim. Da mesma forma, Zé Rogério, essa pergunta que você está me fazendo agora, eu não vou responder agora. Você está me pondo contra a parede. Porque é essa confiar, essa costura que a gente faz, é que realmente torna a live gostosa. Eu estou adorando estar aqui. Entendeu? Ainda mais que aqui eu pude te falar que eu também surto, que você também surta, isso é muito importante. Porque, às vezes, as pessoas, quando a gente fala de coração, a gente fala de uma coisa assim mais abstrata, as pessoas acham que a gente é um mar de tranquilidade, entendeu? Não, eu não sou um mar de tranquilidade. Eu tenho meus dias de mau humor e muitas vezes, de vez em quando eu perco a paciência, eu sou grosso pra caramba, como todo mundo, mas a gente tem que... Posso terminar com a história para a gente acabar a live? Pode, não, e olha só, então nós vamos marcar aqui, para já ficar certo. Nós vamos estar na semana do Dia das Mães, e essa mulherada linda, maravilhosa que assiste a nossa live... Aí a gente pode fazer toda semana, no Dia das Mães, em maio. Então, dia 6 de maio... E você pega as perguntas, 6 de maio, 6 de maio. 6 de maio, quinta-feira, é quinta, Bel? 6 de maio, quinta-feira. Vamos estar na semana do Dia das Mães, vamos estar 3 dias do Dia das Mães, a gente já faz um programa especial aí para homenagear as mães que assistem a live, que assistem o Entrevista da Hora, e a gente vai falar especificamente aí, tudo isso que a gente está falando e mais um pouco a respeito dessa nova fase que nós estamos vivendo aí, que a pandemia fez com que... A gente vai falar também sobre ser pai, ser mãe, o que isso significa na vida da gente. É muito importante, e é muito importante que vocês que estão nos ouvindo aí com esse carinho imenso, porque que vocês façam pergunta e possam fazer a pergunta que ele quer fazer. Pode ser a pergunta mais absurda que for, se eu não souber eu vou dizer assim, não sei responder não, vou pesquisar e vou te fazer na outra live. Porque, gente, quando a gente não sabe uma coisa, é o natural, porque ninguém sabe, pelo amor de Deus, a gente precisa saber para fazer, mas a gente precisa não saber para aprender. E isso a gente, depois que vai ficando velho, a gente diz assim, eu não sei, muita coisa que eu não sei. Não sei, fulano, vou procurar saber, não é vergonha. Tem gente que lê o pensamento da gente, é muito louco isso aqui, porque as pessoas já conseguem... podemos falar disso também. Não, porque eu estava pensando aqui, Dia das Mães, nós vamos sortear, eu falei, eu acho que eu vou sortear alguns brindes aqui para as mães, a gente pode fazer um sorteio e tal, no final da live, vai ser legal. Aí já vem ali a Letícia Rufino.
poderia sortear brindes para nós mães. Aí eu falei, pô, mas ela está lendo o meu pensamento. Eu pensei agora aqui, ó, a gente vai aproveitar, vamos sortear alguma coisa e tal. Sabe como é que chama isso? Você não sabe, vou te explicar o que é isso. Isso é uma explicação científica mesmo. Existe um psicólogo, um psiquiatra muito famoso, que é Jung, ele chama Carl Gustav Jung. Ele é estudado nas faculdades, tem livros dele. Ele é tão famoso quanto o Freud. Uhum. E ele chama isso de sincronicidade. É uma coincidência que aconteceu aí agora, certo? E é uma coincidência que não é de causa e efeito, ou seja, assim, você não ligou para ela, para falar com ela, para ela sugerir o presente. Então, teve uma causa que desencadeou isso, foi o sentido. Então, ela, na cabeça dela, estava pensando em fazer uma live legal do Dia das Mães, entendeu? E você também está. Aí, o que acontece? Acontecem essas coincidências. E são coincidências não miraculosas, não são coincidências do outro mundo, não são coincidências assim, mas são coincidências que a gente pode dizer assim, espirituais, que a gente não entende, que é alguma coisa que sempre conspira em nós para o bem. Você pode chamar essa coisa de Deus, você pode chamar isso de anjo, você pode chamar de Nossa Senhora, mas essas consciências, elas conspiram. Então você pensou aí na sua cabeça, fazer uma live legal, a outra pensou, para fazer uma live legal. Aí talvez um anjo, ou seja lá o que você queira chamar, empurrou. E Fechou. aí, chama-se sincronicidade. Sincronia. A Rosinha, que está assistindo a live, ela já falou assim, pode sortear, ela é manicure, pedicure, ela já falou, pode sortear aqui que eu vou deixar as unhas de alguma mãe aí chiquérrima. Ela vai fazer as unhas das mãos, dos pés, e é uma excelente profissional, viu, gente? Pode confiar no trabalho da Rosa. Eu não posso sortear. Eu não posso sortear. A Bel vai dar um brinde, já tem um monte de brinde aqui já. Deixa eu dar uma sugestão. Eu não posso sortear um exame ginecológico, nem uma psicoterapia, nem uma receita de tranquilizante, muito menos de antidepressivo. Mas vou trazer um brinde também para ser sorteado. Agora, eu queria dar uma sugestão de brinde. Que cada um que fosse doar um brinde, doasse alguma coisa que tenha a ver com ele. Por exemplo, se você gosta de goiabada, você compra uma goiabada e traga essa goiabada. Se você gosta de um chocolate alpino, você traga um chocolate alpino, que cada um traga nesse presente um pouco de si. Mas não é coisa cara, não, gente. Pelo amor de Deus, eu estou falando coisas pequenas. Se você faz um bolo gostoso de laranja na tua casa que todo mundo gosta, você fala, vou sortear esse cupom aqui, Zé, que é do bolo. E aí a gente vai, no outro dia a pessoa pega, deixa com você, não sei aonde a gente pegar. Então, que cada brinde que seja dado alguma coisa que tenha a ver com você, porque é como se você estivesse dando alguma coisa de você para essa pessoa que vai ser sorteada. Uma coisa simples, não é coisa cara, não é você ir lá comprar um perfume caro e trazer, não é isso. Uma coisinha simples. Se você gosta, por exemplo, deixa eu ver, de feijoada, sorteie um feijão preto. Não é que a pessoa um pacote de feijão, não é que ela precise do pacote de feijão, é porque aquilo traz dentro de si, aquele objeto vai trazer um pouco de você. Então, eu sugiro que os brindes sejam isso. Eu posso trazer uma caixinha de cerveja, então, para sortear. Pode, fechou? Porque aí o que vai acontecer? Fechou. E sabe por que fechou? Porque se eu ganhar essa caixa de cerveja, o dia que eu for tomar, e eu não puder tomar com você, por exemplo, eu não posso por causa desse negócio da pandemia, por exemplo, então você toma Império, qual que você toma lá? Qual que é a cerveja que você gosta? Eu gosto da Brahma. Assim. Não, eu estou tomando a Brahma duplo malte, eu gosto dela. Então, se eu ganhar essa caixinha de cerveja, eu podia comprar ela no supermercado. Mas se eu ganhar a sua caixinha de cerveja, eu vou falar, essa cerveja foi o Zé Rogério que me deu, então eu vou deixar ela bem geladinha. Então, naquele momento, mesmo que eu esteja sozinho na minha casa, tomando essa cerveja, eu estarei lembrando de você e eu estarei mandando para você uma oração. Zé, obrigado. É isso que é importante, não é uma caixinha de cerveja que você vai estar dando, você está dando sentido, você está modificando você está fazendo com
claro, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, você está fazendo uma comunhão. Você está dando um pouco de você através de um objeto, através de um pão. Doutor, eu estava vendo assim, eu acho que eu tô assim bem sensibilizado nessa sua live aqui, e eu acho que eu estou fazendo certo, porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu gostei de ajudar as pessoas, você sabe disso. Eu sempre fui uma Sei. pessoa Você tinha aquele parceira, programa dos remédios lá que você isso, pegava. Isso legião muitos de anos atrás. amigos, lá Muitos anos atrás. atrás. Pois é, sempre fiz um trabalho social com as famílias carentes, com as pessoas que precisam, e eu gosto disso, mas agora eu tô me achando num outro lado. Eu acho que eu tô assim um cara mais, acho que eu tô, não vou, eu tô mais romântico, eu tô mais sensível, eu tô assim mais tudo, sabe, doutor? Aquele cara atencioso, não quero deixar as pessoas sem respostas, eu quero ajudar, eu quero compartilhar, eu quero ser o ombro amigo, eu quero estar junto realmente das pessoas a todo instante, a todo momento, não só em casa, com a minha família, com os meus colegas de trabalho, mas mesmo uma pessoa estranha, que eu não tenho contato com ela, mas se ela está precisando, eu quero estar ali junto. Eu acho que não custa a gente dar uma atenção. E eu estou igual você falou, é o meu coração, a minha alma e o meu emocional. Eu estou linkado nessas duas atividades, coração, emocional, né? O resto a gente acaba completando, mas tem que ser isso nessa fase de vida, não tem como. Agora é assim que funciona, doutor Neil, porque se a gente não agir dessa maneira, a gente não vive mais. E eu acho até interessante a gente mudar um pouco o foco, porque a gente fala tanto de Covid, 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 que em algum momento isso se torna uma bomba relógio, há uma pressão muito forte. Então, em algum instante, em algum momento, a gente tem que, sabe assim, sair um pouco disso. E quando a gente faz esse bate-papo descontraído e a gente está falando da psicoterapia, eu acho que isso ajuda e ajuda muito as pessoas, porque as pessoas estão precisando disso. As pessoas estão carentes, as pessoas se sentem ameaçadas, as pessoas ficam tensas, preocupadas, com medo, não sabem o que vai acontecer amanhã, isso é muito difícil. Então, a gente tem que estar mais junto e mais unido realmente nesse momento. Eu vou deixar agora as suas considerações finais para a gente encerrar essa live, que vai ser a primeira de tantas outras que nós vamos fazer juntas, doutor. Dizer que eu realmente estou muito feliz de ter estado aqui com vocês, de ter batido esse papo. Eu sinceramente acho que esse tempo foi muito produtivo. Eu acho que a gente assim conseguiu conversar. Eu só fico muito preocupado que eu vou falando, eu preciso que alguém me interrompa às vezes, que senão eu vou falando. Eu queria agradecer você muito, sabe, assim, pelo convite. Eu me senti feliz aqui estar com você. Agradeço os elogios das pessoas também, graças. E vou propor uma coisa, independente da fé de qualquer pessoa que esteja aí, seja você evangélica, cristã, espírita, candomblista, seja você que nem tenha uma fé, que essa noite, a gente, antes de dormir, que a gente mentalize, que a gente faça uma oração, não para a gente, mas para cada um que esteve na live. Então, vamos fazer. Essa noite eu quero dedicar minha oração para o grupo da live, para que a gente consiga passar por esse momento tão difícil que a gente está passando. E quando a gente começa a rezar pelos outros, a gente começa a se sentir melhor, a gente começa a fazer as nossas orações. Então, eu agradeço de coração de ter estado aqui com vocês. Agradeço aquelas pessoas que eu não tive oportunidade de agradecer, que mandaram mensagens para mim durante o momento que eu estava em Covid. Dar um grande abraço em vocês, Zé Rogério. O que você está dando agora às pessoas é amor, Zé Rogério. Isso tem um nome, chama amor. Então, é muito legal ver que que a gente está envelhecendo, mas que a gente não está ficando tão burro, que a gente está descobrindo que essas coisas são importantes. E o amor, ele se manifesta em pequenos atos, né? Em pequenos contatos. Eu espero fazer parte dessa família, de quando puder assistir as lives com vocês aí, de vez em quando mandar um abraço, e gratidão mesmo por vocês. E um dia a gente vai fazer uma live só para falar sobre o que é essa palavra amor.
que significa isso? Essa coisa tão banalizada, que a gente fala que ama chocolate, que ama fulano, que ama aquilo. Então, nós vamos falar sobre o que é o amor. E quando a gente fala do amor, ele começa a nascer dentro da gente. Um beijo apertado a todos vocês, um abraço apertado. Que Deus abençoe a todos nós e até então, dia 6 de maio. Tá certo? Um grande abraço. Live especial do Dia das Mães, com a presença do Dr. Neil Reani. E na oportunidade, a gente vai fazer uma live bem assim, homenagem mesmo para todas as mamães. E aí nós vamos viver fortes emoções. Com certeza, a gente vai poder soltar um pouco mais, né, de tudo isso que está travado dentro da gente. Mas foi muito agradável, realmente. Eu acho que a gente conseguiu aqui unir o útil ao agradável. Dr. Neil Reani, no Entrevista da Hora. Pessoal, obrigado pelo carinho. Deus abençoe cada um de vocês. Brinquei aqui com a caixinha de cerveja, mas eu vou trazer flores para o Dia das Mães. Não, você vai trazer a caixinha de cerveja. A caixinha de cerveja mesmo? Mas eu queria você falou que eu tô assim, que isso é amor. Eu me sinto na obrigação de ser romântico, trazer flores para as mães. Nós vamos conversar. Será que para amar alguém a gente precisa ser romântico? Será que chocolate? Será que o amor perfume? Será que o amor só tem... próxima live, quer dizer assim, vamos dar uns spoilers da próxima. Será que para ser amor tem que ser amoroso, tem que ser romântico? Será que amor romântico existe? Será que não existe o amor irado, que é uma forma de amor? Entendeu? Será que... O que é o amor? Próxima live a gente discute, Zé. Vamos discutir. Vamos falar de amor, falar de amor. Já estamos apaixonados mesmo, vamos falar de amor. Valeu, amor doutor. Pela vida. Tchau. Amor pela vida, com certeza. Gente, Deus abençoe. A gente se vê, a gente se fala.